Bom dia, pessoal. Bom dia, Juliana, Alê, Abreu, Eliana. Gente, Rosivone tem uns nomes que são meio difíceis, então eu falo que eu consigo entender, por causa das abreviações e tudo mais. Então, vocês vão relevando e pronto. Ricardo, bom dia, pessoal. Deus abençoe vocês, Deus abençoe esse dia. E é interessante que bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Bom dia, Nancy. Bom dia, Aletima, não sei se é assim que fala, Bruno. Gente, hoje, último dia da nossa semana de devocional. Último dia, da sexta-feira, né? Sábado e domingo, a gente não tem esse encontro aqui ao vivo, mas a gente tem esse devocional em áudio, né, que é colocado, tem um grupo chamado Devocional Lido, um grupo de WhatsApp, em que todos os dias eu coloco a leitura desse devocional e uma palavra muito rápida, porque por ser áudio tem que ser bem menor, então eu coloco lá. Se você tem interesse também de participar, se você não participa, tem um link aqui na bio da novavida.online, é só entrar e tá participando ali. E aos sábados e domingos, apesar da gente não ter esse encontro aqui presencial, a gente tem o áudio lá, eu coloco lá sábados e domingos, tá? Então, se você não sabia disso, agora tá aí mais essa dica que você também pode compartilha com os seus grupos, para que, como eu sempre falo, a gente possa estar espalhando a mensagem de Deus. Mas, como eu disse, hoje, último dia da semana de devocional e, coincidentemente, último dia do mês de julho, gente. Último dia, amanhã já vai ser agosto. E ano passado, em agosto, eu já estava vendo, gente, algumas lojas começando a trazer enfeites de Natal, para vocês verem que cada vez está mais cedo, né? Então, não se espante se a partir agora de agosto você já começar a ver decorações de Natal. Então, para a gente começar aqui, deixa eu terminar de dar um bom dia, ó. Cio, Oliver, Naila, Celso, Nita, Renata, Ronaldo, né? Vamos lá, gente, não vou perder tempo aqui não. Depois, quem chegar depois, se quiser, vai, pega e volta, tá? Fica gravado aqui no novavida.online e também depois ele é compartilhado no meu Instagram pessoal, que é o pra.lilian.nóbrega. E então você pode também ir lá e também compartilhar essa mensagem para abençoar outras pessoas. E, gente, o tema de hoje é a presença de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei tão entusiasmada com esse tema, porque vocês já perceberam que eu sou entusiasmada, né? Eu sou... não consigo nem disfarçar. Bom dia, Renata, Kelly, Leila, né? Acho que é Leila, Márcio Patrick. Eu fiquei tão entusiasmada, conforme eu fui lendo e fui pegando para estudar, esse versículo todo esse contexto foi entrando no meu coração, de forma que no próximo domingo agora eu vou pregar de noite lá na igreja. Né? Para quem não sabe, eu sou pastora na Igreja Nova Vida de Jacarepaguá, tenho a honra de ser pastora na igreja onde o bispo está diariamente, né? que está lá, que é onde ele é o pastor sênior. E eu tô escalada para pregar domingo à noite e eu já estava pensando numa mensagem, mas aquilo não era aquilo, não era, e eu comecei a orar, Senhor, qual a direção, qual a palavra. E hoje, desde ontem eu estava lendo, estudando, mas hoje de manhã, gente, aqui tomando café e dando uma lida, dando uma estudada, sabe, pulsou no meu coração a mensagem, minha mente já está borbulhando, e no domingo lá na igreja, se Deus quiser, vou estar falando sobre trazendo uma reflexão, né, mais detalhada, claro, sobre essa mensagem, porque ela mexeu comigo, que é a presença de Deus. E eu queria hoje, nesse último dia do mês de agosto, você tivesse essa certeza da presença de Deus sobre a sua vida. Amém? Mas vamos começar. Então,
o tema, já falei, a presença de Deus. E aqui o versículo, gente, ele é somente Josué 1:5. Mas quando a gente começar a ler, quem tem o livro vai ver que logo depois eles fazem uma referência a Josué 1:6. Então, eu vou ler aqui, até pela Bíblia, os 2 versículos, tá? O 5 e o 6, porque eles se complementam e vai fazer toda a diferença aqui para a nossa reflexão. Então, vamos lá. 1 Josué, versículo 5 e depois o 6. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Isso é o Senhor falando para Josué. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Agora vamos ao texto do livro. Bom dia para quem está entrando agora. A missão que Deus deu a Josué pode ter causado a ele alguma preocupação. Ser o sucessor de Moisés não era algo simples. Por meio de Moisés, Deus tinha transformado as águas do Egito em sangue, partido o Mar Vermelho, destruído o exército egípcio e alimentado a nação de forma milagrosa por 40 anos. Deus falou com Moisés e lhe deu a sua lei no Monte Sinai. Josué deve ter ficado imaginando como poderia vir após Moisés. E, gente, essa suposta, né, e eu creio que realmente aconteceu, imaginação de Josué, eu acho que seria para todos nós. Imagina o Senhor chamar a gente, vamos supor que nós fôssemos daquele tempo. O Senhor nos chama e fala assim, olha, você, vou pegar alguns nomes aqui, tá, gente? Você, Juliana, você, Maria Isabel, ou você, Cleide, Celso, Ronaldo, vocês vão, ou cada um de vocês serão sucessores de Moisés. Gente, não ia dar como a gente fala aqui no popular, não ia dar um frio no estômago? Com certeza. Olha quanta coisa Deus usou Moisés. Como? Não, Senhor, não, peraí, não dá. Como que eu vou suceder Moisés? Como eu vou suceder esse homem? Olha como você usou ele, Senhor. Não, para mim, não, Senhor, eu tô com medo, para mim não dá, eu não tenho certeza se eu sou capaz. E é tão interessante porque a gente pensa assim, porque a gente pensa que a obra, né, tá na força do nosso braço. Na força do meu braço, na força do braço de Josué, na força do braço de qualquer um de vocês, não daria para fazer nada. Ninguém conseguiria dar continuidade ali ao que Moisés tinha feito, com certeza. Mas aí que entra a palavra do Senhor, falando para a gente, não é na força do teu braço, eu vou ler isso aqui, é na minha presença, é no meu agir através da sua vida. Que foi com Moisés também, né? Não era ele que fazia, não era aquela vara que estava na mão dele que fazia os milagres, era o Senhor operando através dele. Então a gente precisa ter essa certeza no coração. Mas vamos lá. Para retirar qualquer dúvida, Deus assegurou a Josué que todos os feitos de Moisés foram realizados por causa da sua presença. Josué ficou mais confiante porque o mesmo Deus que caminhou com Moisés agora caminhava com ele. Agora mudou de figura. Agora eu tô tranquilo. Agora eu tô começando a ver vantagem. Agora eu tô me sentindo bem melhor porque não é sobre mim, é sobre ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Eu já vou sempre fazendo um paralelo aqui com a nossa nova aliança. Tudo é sobre Deus, tudo é sobre ele, tudo é por ele, tudo é com ele, tudo é para ele, gente. Ao ler os relatos da ação sobrenatural de Deus por meio de homens e mulheres da Bíblia, você pode ficar pensando se Deus ainda faz milagres nos dias de hoje. E eu boto uma interrogação aqui, Deus ainda faz milagres nos dias de hoje? Deixa eu encostar essa janela aqui, gente, porque... Vocês viram, meu cachorrinho tá lá atrás, olha lá. Tá dormindo, gente. Eu levanto 5 e pouco da manhã, ele em vez de ficar dormindo, né, não tem nem boleto para pagar, aí levanta, aí agora tá dormindo.
Mas estava barulho ali fora, tá? Por isso que eu parei aqui. E a gente pega e fala assim, será que Deus ainda faz milagres nos dias de hoje? E sim, a resposta é sim. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Tenha certeza de que o mesmo Deus que andou com Moisés, Josué, Elias, Pedro, Tiago, João e Paulo, agora vive em você. Nenhum poder pode derrotar o Deus que guia você. O Deus que os abençoou é tão capaz quanto sempre foi de realizar os seus propósitos por meio de você. Deus tem poder para te usar, Ele é o mesmo e Ele quer te usar. Ah, mas eu não sou como fulano, eu não sou como aquele pastor ou aquela pastora famoso ou famosa da internet que tem não sei quantos mil seguidores. O Senhor não está preocupado com isso não, meu irmão. O Senhor quer te usar e quer me usar do jeito que nós somos. Ontem eu conversava com uma amiga, ela está até aqui ouvindo, e a gente falava, e ela contando assim, o bispo, quando está fazendo o devocional, e é verdade, gente, eu já vi isso, ele vai falando assim, batendo um papo, conversando, assim, né? Assim de uma forma tão suave. Eu já sou toda assim, explosiva, animadíssima. Então, assim, são jeitos diferentes, mas a palavra é a mesma. Quem age é Deus, é o mesmo. O Deus que opera nele, que opera em mim, que opera em você é o mesmo. E Ele quer te usar com as suas próprias características, porque Ele te criou assim. Então, não se sinta inferior, não sinta, não, comigo não vai poder. Deus vai te usar. Só se deixe disponível, diga como Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O mesmo Deus que deu a eles vitória sobre inimigos aparentemente invencíveis, que proveu a eles quando seus recursos eram insuficientes e que os guiou em suas decisões, está preparado para agir tão poderosamente em sua vida hoje, né? Eu tinha lido já. Os heróis da fé tinham uma coisa em comum. Eles eram todos pessoas comuns sem poder em si mesmas, tal como nós hoje. A diferença era a poderosa presença de Deus, tal como nós hoje. A diferença é a presença dele. Os tempos podem mudar, mas o efeito da presença de Deus permanece o mesmo, simplesmente porque ele é imutável. Esse é um dos atributos de Deus. Então, a primeira coisa que rapidamente a gente vai voltando Moisés tinha morrido, Josué era o seu sucessor, e como eu falei aqui no início, com certeza ele deve ter ficado inseguro, gente. Não teria como, humanamente falando, emocionalmente falando, ele não ficar. Com certeza, mas Deus é maravilhoso, porque ele chega, e eu estou com um versículo aqui do meu lado, e o Senhor chega e fala, olha, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. E o interessante é que essa expressão ninguém poderá te resistir não significa que Josué nunca enfrentaria batalhas ou dificuldades. Claro que não. Ele tinha, aliás, uma série de batalhas pela frente, ele com o povo, para conquistar a terra prometida. E já fazendo um paralelo aqui com a gente, nós também temos batalhas diárias. Todos os dias somos entregues à morte como ovelhas sendo levadas para o matadouro. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Lá eles tinham luta mesmo. Assim, de luta, de guerra mesmo, de espada. Não, hoje o Senhor fala pra gente, olha, a tua luta não é contra carne nem sangue, mas é contra poderes, contra potestades que estão no mundo espiritual, né? Que estão no mundo espiritual mesmo. E o que o Senhor falou para ele tem o mesmo sentido para a gente na questão de que, olha, nenhum inimigo, e esse é o entendimento lá do versículo, será capaz de impedir o cumprimento do plano de Deus para a sua vida. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. E o que, eu estou indo e voltando, fazendo esse paralelo lá com Josué, a vitória de Josué lá com aqueles inimigos que ele viria enfrentar não dependeria da força militar de Israel. Muito pelo contrário, gente. Aqueles povos que eles iriam enfrentar, se você
pegar aqui o livro e estudar, você vai ver que eram povos muito mais fortes, belicamente falando, militarmente falando. Só que a vitória de Israel e a nossa vitória hoje depende, sabe de quê? E está firmada, sabe em quê? Na fidelidade de Deus. E a gente vê, se você for ler o livro de Josué, que essa constância, essa presença de Deus, esse agir dele foi constante. Deus foi fiel, ele foi cumprindo na vida de Josué cada promessa. Mesmo diante de desafios, o Senhor foi dando vitória, enquanto Josué permanecia fiel, obediente, seguindo aos propósitos. E aí você fala assim, mas espera aí, Deus deu a vitória lá em Jericó, depois teve lá em Ai, teve uma guerra que Josué, que o povo perdeu. É verdade, mas sabe por que o povo perdeu? Vai ler lá Josué, que é bom demais. Porque tinha pecado, um homem tinha pecado, Acã tinha pecado, ele tinha pego uma capa babilônica que estava lá nos despojos de Jericó, ele pegou aquilo, não podia pegar, o Senhor tinha dado ordens, que aquilo... para vocês poderem entender, normalmente nessas batalhas o povo podia pegar os despojos, né? Despojos era aquilo, né? Todos aqueles bens que estavam ali, que, né, eram do povo inimigo. Mas Jericó tinha sido a primeira cidade a ser conquistada e as primícias são sempre do Senhor, sabe? Se lembra lá de Abel? Desde o início, as primícias são dele, na nossa vida também, as primícias são do Senhor. E Deus tinha dado uma ordem, olha, essa parte, toda a parte de bronze, isso vai ser, as pessoas, as casas, isso vai ser destruído, mas todos esses materiais serão levados para o templo. Para a presença de Deus ali, como uma oferta da primícia. Essa aqui é a nossa primícia, foi a primeira terra conquistada. E Acã foi e pegou algo para si. Falo, o problema não é o objeto em si, o problema era a desobediência, desobedecer o pecado. Gente, quando há pecado no nosso meio, Deus não pode agir. Sabe por quê? Porque não é que ele perca o poder, não, gente, Deus não perde poder diante do pecado, muito pelo contrário, ele venceu todo o pecado. A questão não é essa, a questão é que ele é santo, ele é puro, e ele nos convida a isso, a uma vida de santidade, a uma vida de separação para ele. E eu sempre falo isso porque esse convite que ele nos faz, né? Sejam santos como eu sou santo. Essa até é uma ordem, né? Na verdade. Isso é o melhor para a nossa vida, é proteção para a nossa vida. Quando o Senhor fala, olha, isso não é porque ele, olha, eu não quero que você tenha nenhuma alegria, que você tenha nenhum prazer. Não, não é isso. Porque, um parênteses aqui, o pecado dá prazer? Claro que dá. Porque se não desse, ninguém ia pecar. Vou falar um exemplo tão bobo. Se pecado fosse injeção na testa, ninguém ia pecar. Porque deve doer muito, porque aqui só tem osso. Não sei nem se tem como dar injeção na testa. Mas ninguém ia fazer, porque dói demais, ou deve doer demais. Mas então é claro que dá um prazer. Mas o preço que ele cobra é muito maior. É um preço de morte. Seja morte física, morte emocional, relacional, material, em qualquer área da vida. Então, quando o Senhor fala, olha, não é para pecar. Esse pecado faz separação, não dá. Eu sou um Deus santo, Deus não age no meio de sujeira, gente. Por isso ele nos convida, que é o melhor para nós. Então, só para contextualizar vocês, o povo tinha pecado porque... tinha perdido porque havia pecado. E Deus não age assim. Mas ele falou, olha, acerta tudo. Conserta, trazendo aqui para nossa realidade, para o nosso... Volta para mim, vem para mim, sabe? Abandona isso, vem para mim e eu vou voltar, vou continuar a agir na tua vida, porque eu quero agir na tua vida, eu quero te usar, eu quero que você experimente o melhor de mim, eu quero que você desfrute da minha boa, perfeita e agradável vontade. Então, é nesse sentido que a gente tem que
e trazendo esse texto para nós. E aí, voltando aqui agora para o nosso texto, Deus continuou falando: olha, Josué, eu não te deixarei e nem te abandonarei. Né? Deus está falando: olha, Josué, eu nunca vou te abandonar. E é tão interessante porque ele fala, né? São dois verbos: não te deixarei e não te desampararei. E quando Deus está falando assim: olha, eu não te deixarei, ele está falando: Josué, olha só, pode ter a certeza, eu não vou soltar a tua mão. Eu estou aqui, perto de você. Eu não vou deixar você sozinho. Eu tô aqui, eu tô segurando a tua mão. Você tá seguro. E queridos, eu queria falar isso para você. Deus também fala para você: eu estou convosco, eu estou com você todos os dias da sua vida. Ele tá falando: olha, eu não vou te deixar, nunca, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eu tô aqui, eu tô segurando você pela mão. Em minha segurança, em minha provisão, em minha proteção, em minha direção. Para onde você vai? Deixa eu segurar as tuas mãos. Porque a minha mão que é a mão forte, a minha mão que é a mão poderosa para te sustentar. Gente, é isso. E ele continua: e não te desampararei. Deus estava falando para Josué: Josué, olha só, fica tranquilo. Relaxa, eu não vou te abandonar à própria sorte. Queridos, e Deus também fala isso pra gente. Meus filhos, minhas filhas, eu não vou te abandonar à própria sorte. Né? Se a gente for lá no Sermão do Monte e Jesus já falando: olha, vocês se preocupam com o que há de comer, com o que há de vestir, quer dizer, coisas para a sua subsistência. Não, olha, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, ou quem não tem aliança com Deus, que se preocupa com isso. Mas eu cuido de vocês. Você já viu algum passarinho procurando onde comer? Não, eu cuido deles. Muito mais eu vou cuidar de você. Mas aí vai, né? Vai, o finalzinho lá, Mateus 6,33. Então somente buscai a Deus em primeiro lugar. Busque a Ele em primeiro lugar, coloque a sua vida no altar, deixa Ele ser o centro da sua vida, deixa a palavra de Deus ser aquela que vai dirigir, ser a lâmpada, a luz para os teus pés, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo mais eu vou acrescentar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega mesmo sem reservas, reconhece-o em todas as suas veredas e ele endireitará os teus caminhos. Entrega o teu caminho, confia nele. Acredita que o que eu falo é verdade. Acredita que o que eu tenho para você é o melhor que você pode experimentar. Acredita nisso, se posiciona nessa verdade e tenha certeza que o mais eu farei na tua vida, assim diz o Senhor. É isso, gente, que Deus falou para Josué e está falando, continua falando para a gente hoje, porque Ele é o mesmo, porque Ele é fiel, porque Ele não muda. Como eu disse, né, lá em Mateus 28:20, o Senhor Jesus fala: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias são todos os dias, nos dias bons, nos dias maus, nos dias mais difíceis, o tempo todo. Da mesma forma que Deus assegurou para Josué a sua presença, para que Josué pudesse ter a certeza de que Deus estaria com ele para cumprir aquela missão que o próprio Deus estava lhe confiando, Cristo nos assegura, Ele nos dá essa certeza da sua presença, para que nós possamos caminhar no nosso dia a dia, para que nós possamos cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. O que nós precisamos entender é que, seja nos tempos de Josué ou hoje, a garantia da missão, a garantia do cumprimento daquilo que Deus tem colocado diante de nós, não está na nossa capacidade, mas está na presença constante dele. É interessante que a força e
a questão mesmo da vitória, né, nas missões não dependia de Moisés, não dependia de Josué, nem depende de nós, mas depende da presença de Deus. E eu queria que você tivesse guardando isso. Cristo, ele garante a sua presença para a igreja, que somos nós, para que nós cumpramos essa missão que ele nos deu. E qual foi a missão, gente? Independente de qual seja a forma que Deus vai te usar, a missão é, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas. E o que o Senhor falou também para Josué? Que nenhum inimigo poderia resisti-lo, nenhum inimigo poderia prevalecer contra ele. Dificuldades chegariam? Sim, chegariam. Mas ninguém poderia prevalecer. E assim é com a gente, como eu falei. O Senhor é contigo. Guarda isso. Guarda isso dessa presença constante. Ele é contigo. Você enfrenta lutas hoje, sim, como eu enfrento. Nós temos, como eu disse, nós temos, a nossa luta não é contra pessoas, mas é no mundo espiritual, mas o Senhor está contigo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno, elas não vão conseguir, sabe? Elas podem até tentar resistir, mas elas não vão prevalecer, porque maior é aquele que está em você, maior é aquele que está em mim do que o que está no mundo. Uma coisa que eu acho que eu já falei isso para vocês, que eu ouvi na época da faculdade, e uma frase que eu nunca mais esqueci, olha, tem tempo, hein, gente? Que foi o seguinte: uma pessoa com Deus é maioria em qualquer situação. Você com Deus, ou melhor, Ele com você, você é maioria em qualquer situação. Seja qual for o desafio que se apresente diante de você. Da mesma forma que Deus foi com Moisés, sim, e com Josué, depois Ele é com você, para te dar vitória, para te sustentar. Amém? Aqui a Juliana botou que Deus faz milagres e faz com certeza no tempo determinado dele, né? Nós vamos ver essa vitória. Sim, Ele não mudou. A Maria Elizabeth, cada um, Deus criou, né, de um modo único, mas todos os seus filhos são muito amados, com certeza. Ele não faz acepção de pessoas. A Maria Elizabeth também colocou. Amém, glória a Deus. Aí foi um recado para mim. Gente, eu sou simples mesmo, né? Eu falo assim, gente, às vezes eu falo assim, Jesus, falei assim, só falei. A Maria Elizabeth botou: obrigada, Pai, por nos amar e guardar. Que delícia, é isso mesmo. Gratidão ao dono dos meus dias. O Senhor é o dono dos nossos dias. Ele foi e será o mesmo. Ele é imutável. Onde estaria eu sem o Senhor? A gente estaria completamente perdido, né? Nós vivemos, e a Maria Elizabeth botou, porque nós o encontramos, é verdade, é isso mesmo. Glória a Deus por isso. Amém, queridos? Então, guarda isso. Ele está contigo. Ele nunca vai te... Se você esquecer tudo que a gente falou aqui, guarda uma coisa. Eu estarei com você e não te desampararei. Eu estarei com você. Eu vou estar segurando na tua mão. O Senhor está segurando na tua mão. E Ele nunca vai te desamparar. Ele não vai te deixar a própria sorte. Ele vai estar contigo. Se você esquecer tudo, guarda isso. Ele não solta minha mão. Ele não me deixa sozinho. E por isso eu posso ter segurança para seguir em frente, sabendo que Ele é fiel e é Ele quem sustenta a minha vida. Amém? Vamos orar? Senhor amado, muito obrigada. Deus, como é maravilhoso nós podemos ter essa certeza de que você não nos deixa, você não solta a nossa mão e que você não nos desampara, você está sempre ali do nosso lado, você não nos deixa a própria sorte. Toma, agora se vira.
Muito obrigada, Deus, por essa certeza, porque num mundo sem esperança, Deus, isso é ouro, isso é tesouro, é um tesouro precioso, Pai. Que nós possamos, Senhor, a cada dia ter essa certeza dentro do nosso coração e nos posicionarmos em cima dessa certeza, Pai, procurando falar, Senhor, não tem outro lugar. Para onde, como Pedro falou, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? E a gente se posicionar nisso. E mais ainda, Senhor, isso despertar em nós um senso de urgência para estar revelando para esse mundo sem esperança de que existe um Deus que nos sustenta, que segura a nossa mão e que não nos deixa sozinhos. Muito obrigada, Senhor, por isso. Guarda os meus irmãos. Obrigada, Senhor. Hoje é o último dia do mês de julho. E com certeza, Senhor, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Já passamos por dificuldades? Com certeza sim. Mas em todas elas, nós vimos e temos visto o teu cuidado, Senhor, sobre a nossa vida. Então, guarda desde já, Senhor, não só esse mês que vai entrar agora, que é o mês de agosto, mas até o final desse ano. Faz ainda, Senhor, eu queria te pedir uma coisa, faz milagres na vida dos meus irmãos. Começa a fazer um mover, Deus, para que chegue lá no final do ano, eles possam contar testemunhos da tua fidelidade e do teu cuidado, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Amém. Amém, queridos. Enquanto eu orava, eu lembrei de algo aqui e eu fecho com isso. O Espírito Santo é o nosso Paracletos ou Paráclitos, eu não sei como pronunciar no grego. E sabe o que significa isso? Paracletos ou Paráclitos? Acho que é Paracletos. Significa de que ele é aquele, o Espírito Santo é aquele que não nos deixa, que está conosco. Ele é aquele que está contigo, passa contigo em todo o tempo. Ele não é aquele que, vamos lá, eu estou contigo, chegou na beira do precipício e agora fica sozinho. Não, ele é o teu Paracletos. Ele não te deixa, ele está com você. Amém? Guarda isso no seu coração. Não se esqueça, ó. Duas mãos. Primeira, ele não solta minha mão. Ele não me abandona. Outra mão, ele não me desampara. Ele não me deixa minha própria sorte. Ele segura na minha mão e ele está comigo em todo o tempo. Amém? Que Deus te abençoe, um dia abençoado na presença de Deus. Segunda-feira a gente volta, mas sábado e domingo tem o devocional somente falado. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe. Um beijo.